Quando Deus chamou Moisés, Deus falou assim para Moisés: o que você tem nas mãos? Eu tenho uma vara. Deus falou assim: joga no chão. Ele jogou, o que que virou? Uma cobra. O que que Moisés fez? Correu, se escondeu. Então Deus estava querendo ensinar para Moisés que os milagres, o sobrenatural, assusta. Muita gente corre disso, tem gente correndo disso. Não, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Por quê? Porque o sobrenatural assusta. E as pessoas que vê, né, os nossos vídeos, a maneira como a ministração acontece, as curas acontecem, não é simplesmente orar e amém, está curado, procurador. Né? Sumiu, desapareceu, amém. Mas a gente vê o sobrenatural acontecer, sinais acontecer, e isso gera o quê? Gera medo. Então as pessoas têm medo de dar certos passos porque tem medo. Será se isso é de Deus? Né? Tem que fazer como foi Natanael que foi ver Jesus, né? Filipe disse para ele, né? Vem ver. Não, se você não crê, pelo menos vem ver e faz uma prova de si mesmo. Né? Então tem muita gente sendo ativada, muito pastor sendo ativado, por quê? Porque estão buscando, as pessoas estão querendo e elas estão sendo usadas por Deus. E, pastor, você falou disso de assustado, e é Deus que faz através do pastor e através do homem, através da mulher de Deus. Teve algum milagre que você mesmo também ficou assustado? Quando Deus começou a operar, você mesmo assim, te impressionou? Você ficou assustado? Já aconteceu isso? No começo, sim. Né? No começo eu comecei a ficar assustado com algumas coisas. Hoje eu já estou mais familiarizado, né, com os sinais que acontecem, né? Mas no começo eu ficava assustado, até porque no começo, na verdade, é aí que eu falo. O conhecimento ele abre portas, abre caminho. Então você quer ser usado em dons, você precisa começar a ter conhecimento. E aqui eu vou deixar uma chave. É muito diferente você aprender com alguém que flui nos dons do que você aprender com alguém que ensina sobre os dons. A vida toda eu fui um pregador, eu fiz teologia, eu fiz o básico, fiz o médio, fiz o bacharel em teologia. E eu sempre estudei, sempre fui estudante da palavra de Deus, mas quando eu comecei a andar com pessoas que fluíam nos dons, eu tive que desconstruir a minha mentalidade. Foi totalmente desconstruído, eu tive que reconstruir a minha mentalidade acerca de dons. Né? Então não era nada daquilo que eu tinha aprendido, era totalmente diferente. Porque quando você estuda teologia, enfim, não sou contra a teologia, sou muito a favor de teologia, sou teólogo, enfim, mas existem coisas que você não vai achar na teologia. Existem coisas, a Bíblia diz que Jesus fez, se tudo que Jesus tudo que Jesus fez tivesse sido escrito, todos os livros do mundo não caberiam. Então tem muitas coisas que Jesus fez que não estão na Bíblia, são mistérios. Né? São mistérios que são revelados a nós. Então, no começo, quando eu comecei a fluir nos dons, tinha coisas que eu pensava que era até demônios, né, manifestado nas pessoas. Não, isso aí é demônio. Porque quando eu já ministrava na área de libertação, tinha o costume, caiu, põe a mão na cabeça e expulsa. Né? Caiu, põe a mão na cabeça e expulsa, que é demônio. E quando eu comecei a ver Deus mexer nos ossos, mexer nos olhos, ontem mesmo estivemos orando com uma mulher que ia fazer uma cirurgia nos olhos. E quando eu disse para mexer nos olhos dela, se eu ministro nos olhos dela, isso já aconteceu outra vez que eu orei por uma cega, e esta cega caiu no chão na hora da ministração, e ela estava já cega de um olho, e o outro olho já estava perdendo a visão completamente. E o médico disse, sem chance, você vai ficar cega. Já tinha dito isso para ela. E quando eu ministrei nela, eu disse, ministra nos olhos dela, Senhor, ministra nos olhos dela, vai tirando todo o mal dos olhos dela. Eu vi os olhos dela mexendo, né? Os olhos dela mexiam, abria assim, a pálpebra ficava batendo a pálpebra e ficava branca e o globo mexia, né? E na hora que ela levantou, foi totalmente restaurada e curada Glória da a Deus. cegueira. Isso aconteceu ontem também na igreja, depois do culto, né? Mas antes, se eu visse uma coisa dessa acontecer, eu expulsava. Você falar que era Eu demônio. ia falar que era demônio. Então, hoje em dia, nós temos isso de orar em algumas igrejas que não estão acostumadas com isso, que já querem expulsar o demônio, que já tem aquela equipe. Você chega numa igreja, já tem uma equipe para expulsar demônio, né? Aquela equipe da intercessão, né? E eu já oriento as pessoas. Eu digo, irmãos, quando as pessoas caírem, não coloque a mão nelas, não façam nada.
Deixa que é o Espírito Santo agindo. Mas isso eu tive que aprender observando outros fazendo. Entendendo? Observando outros. E quando eu comecei a observar outros, eu comecei a entender como eu poderia, como o dom de Deus, como usar o dom de Deus. Claro que tem muita gente que cai que é demônio também, né? Não vou dizer que é tudo ali é anjo, é unção, tem coisas que é demônio. Mas enfim, independente que é demônio, é unção, é o poder de Deus e é anjo que está derrubando o demônio, né? Então, no começo, sim, eu ficava muito assustado e queria expulsar o demônio. Agora, quando você. Aí que está um problema, pastor. A pessoa, quando tem esse conhecimento, ela atrapalha o agir de Deus, porque Deus está curando a pessoa e ela vai lá e impede aquela cura, atrapalha aquela cura. Por isso que aí entra a escola do sobrenatural. É interessante, uma vez um irmão, o pastor estava recebendo a unção, mas estava de uma forma diferente. Aí chegou um obreiro lá, sai demônio, tá? E aí ele disse, pastor, aquilo lá me atrapalhou. Eu estava lá sentindo a presença e o cara veio expulsar demônio. Sai demônio. É, ó, uma chave aí, andar com quem já está sendo usado por Deus. É, e para quem não conhece, vai lá no canal, depois o apóstolo Ronaldo vai falar o canal dele. As curas que acontece é algo impressionante, ossos se mexendo, a pessoa vendo, a pessoa está deitada, a perna levanta e você vê sendo esticado mesmo, ombro esticado, é algo forte de Deus. Ontem nós oramos por uma pessoa que foi muito impactante isso. Eu acho que uma pessoa que já não está acostumada com esse tipo de ambiente, né? A mulher que nós oramos ontem, ela não podia levantar o braço, ela levantava o braço só até aqui, porque quando ela forçava, o ombro caía para fora, saía para fora. E na hora que ela foi ministrada, o ombro dela começou a sair e entrar. E ela levantava o braço e jogava o ombro e jogava para dentro, jogava para fora e jogava para dentro o ombro e mexia o ombro. Eu acho que se você não está acostumado a ver isso, com certeza o marido dela estava do lado, ficou desesperado, chorando, É né? assustado? Assustado, né? Era a vara que virou cobra, né? As pessoas correm, as pessoas se escondem, porque o sobrenatural de Deus é assim. O que eu fico preocupado, pastor, é que as pessoas crê. As pessoas acreditam no poder do diabo, mas não acreditam no poder de Deus. Se eu falar para as pessoas, vocês acreditam que um bruxo levita na África? Elas crê. Ela falou, não, eu acredito que os bruxos andam na brasa, andam no fogo, levita. Mas se eu falar que isso pode acontecer na igreja, as pessoas não crê. Então elas acreditam mais no que o diabo pode fazer, né? Então, por quê? Porque o sobrenatural, ele de fato nos assusta, né? Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.